Fala, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós temos um vídeo meio polêmico aqui no canal e eu gostaria de compartilhar ele com você. Pessoal, nós sabemos que ao longo de todo o tempo, a questão do dinheiro, ela sempre foi uma coisa que sempre gerou interpretações negativas por parte de muitas pessoas da sociedade em relação aos cristãos evangélicos. Mas e quando esta polêmica é dividida entre pastores, entre irmãos? Como nós podemos absorver tudo isso? Como nós cristãos podemos absorver tudo isso? Eu trouxe aqui um vídeo do canal do irmão do Éricles e gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria que você ficasse até o final para a gente poder conversar melhor sobre isso. E no final eu volto aqui para a gente falar sobre o assunto. Confira comigo o vídeo. Pastor Silas Malafaia foi longe demais e pastor Osiel Gomes desmascara e expõe toda a verdade. Esse vídeo aqui tá impactante, vai causar polêmica. Eu preciso mostrar isso aqui, o posicionamento do pastor Osiel Gomes em relação ao que falou o pastor Silas Malafaia. Duas grandes lideranças no Brasil, pastor Silas Malafaia e Osiel Gomes. Só que o que Osiel Gomes revelou aqui vai deixar você embasbacado, vai deixar você doido. E não vou enrolar não, já vamos para os vídeos. Eu tenho aqui 3 pontos que eu preciso mostrar para vocês e mostrar que o que aconteceu entre o pastor Silas Malafaia e Osiel Gomes. Mas vamos ouvir alguns posicionamentos e algumas denúncias do pastor Osiel Gomes. Veja a primeira denúncia. Brasil, se preparem. Ainda este ano vai morrer uma grande autoridade nesse país. A terra geme. E geme mesmo, que a Bíblia diz lá em Romanos 8 que a terra está gemendo. Isso é profecia genérica, irmãos. E tem crente besta. Olha, um irmão mandou para mim um dia desse. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? É que pessoas profetizam, fazem profecias e que as pessoas acatam para si, tomam para si, como se pessoas não morressem o tempo todo. Um grande pastor vai morrer. Claro que um grande pastor vai morrer. Nós sabemos disso. Pode ser em qualquer contexto. Então, muitos pastores usam essas falsas profecias para tentar colocar na mente dos cristãos, dos fiéis, uma inverdade, sendo que isso nada mais, nada menos é uma verdade que acontece o tempo todo. E aí? Nós precisamos ficar atento a esses falsos profetas. Aí, pastor, responda não. Uma pessoa profetizando. Uma grande liderança mundial. Né? Vocês contam, estou falando isso para a igreja e para a nação brasileira. Eu vi no canto da Amazonas, escuta isso, da Amazonas. Eu vi um anjo de pé, com uma espada, só que a espada não estava para baixo, a espada estava para cima. E eu vi outro anjo com a espada, da mesma forma, escute isso, saindo do canto de Recife, no meio do mar, com outra espada. Direção de Recife, mas no meio do mar, e aquele anjo com outra espada. Eu vi outro anjo que estava com uma espada no estado do Maranhão, de pé nos Lençóis Maranhenses, com outra espada. Marque esta revelação. E eu vi o quarto anjo, eita, que estava, querido, no canto da Bahia, com outra espada levantada. Deus manda dizer para a nação brasileira: a guerra não está perdida. 4 anjos vai correr os 4 cantos do Brasil, e Deus vai virar o Brasil assim, ó. E o Brasil vai ser a nação mais próspera, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Prepara, poderes políticos! É uma voz profética no deserto. Os anjos de Deus vai visitar Brasília. Vai ter velórios e velórios e velórios. Se sentir ameaçado, sobe lá em cima e vai falar com o dono da terra. Contam setembro, outubro, novembro, dezembro o Brasil canta. Dezembro o Brasil vai começar a cantar. Eita! Quem crê que Jesus está aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Levanta a mão e dá uma glória para ele! O Brasil é do Senhor Jesus. Isso aqui é muito sério e eu preciso com urgência comentar sobre isso. No início desse ano eu denunciei o pastor Ezequiel Silva sobre as mentiras dele, sobre as profecias mentirosas que tinha data, mês, dia, hora, tudo marcado. Só que passou-se o ano, passou-se o mês, a data, a hora e nada aconteceu. E eu trouxe a denúncia. Preste atenção. E ele pegou o meu vídeo
Chegou um início do vídeo, só colocou no telão da igreja dele e me ameaçou a minha vida. Me fez ameaça contra a minha vida. Pastor Ezequias. E ele acha que esse vídeo não tem guardado. Ele foi lá, me deu strike, arrancou meu vídeo, mas acha que esse vídeo acabou. Não acabou não, pastor Ezequias. Não acabou não. Por que ele fez isso? Por causa disso. Profecias para amedrontar, abalar, chocar o Brasil com coisas do tipo: a terra vai tremer, o Brasil vai vir abaixo, Deus me falou isso. Isso não se cumpriu. Isso é uma inverdade e não se cumpriu. Se não se cumpriu, não era uma profecia de Deus. Não era. E ele ficou revoltado porque eu desmascarei ele. Só que o pastor Ziel Gomes também comenta sobre isso. Não é somente o pastor Ezequiel Silva, mas tem muitos outros missionários, missionárias que fazem esse tipo de reveladura para a evangelho. O segundo ponto. Veja. Meus irmãos, antes da gente entrar no segundo ponto, eu quero pontuar alguma coisa com você aqui. Eu vou até ampliar minha tela para me falar, conversando com você. Para a gente entender algumas coisas, nós precisamos ter conhecimento. Eu acredito que Deus continua a falar com o seu povo. Eu acredito. Eu acredito em algumas revelações. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Eu acredito. Mas existem coisas que não tem cabimento algum. Sobre o Brasil ser uma nação mais próxima. Se você conhece o país que você tem, nós somos uma nação próspera. Nós somos uma das mais prósperas do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Nós temos o maior canal de água doce do mundo. Nós temos o maior bioma. Nós temos petróleo. Nós somos o segundo maior exportador do mundo, ou produtor natural, né? Terras raras, que é um dos produtos aqui do solo mais valioso do planeta Terra. Então, assim, nós temos um país tropical. É frio, é calor, é chuva, é sol, tudo ao mesmo tempo. Nós somos um dos maiores exportadores de carne vermelha do mundo. Nós somos um dos maiores exportadores de grãos, milho, café, soja, de leite. Então, assim, nós já somos, nós não seremos. A culpa do Brasil não ser o mais próspero não é Deus. Somos nós, somos os nossos governantes que passaram até aqui, que colocou o Brasil no buraco que se encontra hoje. Mas eu não quero atrair esse contexto político para o assunto, eu só quero contextualizar que nós já somos o país mais próspero. Nós não seremos. Nós somos resguardados por Cristo. Então, esse tipo de profecia, Brasil vai ser a nação mais próspera. Não caia nisso, meu irmão. Nós já somos. Glória a Deus por isso. Nós já somos. Então, que a gente possa prestar atenção e ficar esperto quando a gente ouvir algum tipo de profecia, que nem tudo é dom de Deus, nem tudo é dom do Espírito. E muita coisa vem do próprio homem para tentar te manipular, para tentar te convencer em uma verdade a qual ela de fato não existe. Mas que bom que estes vão pagar. A palavra de Deus nos diz isso. Eu não vendeu bem aqui. Deixa de mentira. Sim, aí toda hora é com esse negócio, não é assim? Um dia desse eu vi um. Isso aqui é pra Gabriel. Rapaz, mas tem muito moleque, né? Rapaz, tem muita. Rapaz. Eu vou te atender agora, não. Desse jeito, rapaz. Dizendo pra Gabriel. Tu não viu ainda não? Pois aí tá nos grupos. Ele aqui pregando. Olha, meus amigos. Ah, tu já vem, Gabriel. Ah, você não viu ainda não? Meu irmão, postei aí. Na internet. Pois ele tá aqui, ó. Tá aqui, ele tá aqui. Prega aqui falando, olha, gente, eu quero dizer que. Ó, eu tô falando aqui, não me atrapalha. Vou adiantar um pouco aqui, pessoal. E aí eu vi na desse um culto, um bocado de gente lá. Aí você vê que quando Moisés vai se aproximando, esse 3 tira a sangue. Pronto. Quando foi falar com Daniel fez o quê? Caiu, né? Assim, ô irmão. Quando falou com Manoá, aí na mesma hora, né? Não, morrer. A mulher disse, não, se ele quisesse matar, ele tinha nos matado. Mas toda vez que Deus, essa é a mensagem padrão. Toda vez que ele se apresentava, ele dizia como? Não temas. Esse vê Deus em todos os lugares. Ele vê Deus e escuta Deus em todos os lugares. Se tá dentro de casa, tá ouvindo, tá vendo Deus. Se foi orar, viu Deus. Se foi ouvir um hino, ouviu Deus falar com ele. Se foi no banheiro tomar banho, ouviu Deus. Se foi no vaso ali sanitário defecar, ouviu Deus falar com ele. Sabe o que é o mais interessante? É que ele escuta Deus falar, assim como você me escuta eu falar. E nada acontece. Nada acontece. Ele escuta Deus e permanece no mesmo estado que está. Não sofre nenhum impacto emocional, nenhum impacto espiritual, fica. Naquele grande dia, Deus vai olhar para estes e vão falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Ah, mas Deus, em teu nome eu preguei, eu orei, eu consegui almas para você. Aparta de mim, porque eu não te conheço. A blasfêmia jaz na sua língua. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Mesma forma que está, mas viu Deus. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Deus lavava. Porque todos que ouviram e viram a presença do Senhor sofreram. É um impacto terrível. Daniel caiu como morto, João na ilha de Patmos caiu como morto. E vários outros que ouviram a voz de Deus e temeu. Isaías diz, ouvi, ó Senhor. Não, Isaías não, perdão, Abacuque. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Isaías, quando viu o trono de Deus, ele ficou com medo de morrer. Senhor, eu vou morrer porque eu sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros e vou morrer, Senhor. Eu não consigo mais ver a tua presença. A Bíblia diz que quando o grande profeta Moisés foi ver a presença de Deus, Deus colocou ele de costas, tampou a mão e passou por trás dele. Porque se
Moisés vê esse Deus, ele perderia sua vida. Mas tem gente vendo Deus assim como vê o que você está vendo agora. O segundo ponto, aliás, agora vamos falar sobre o pastor Silas Malafaia. A maior polêmica dos últimos dias é o pastor Silas Malafaia e o avião do pastor Silas Malafaia. A Paulo diz que não foi ele que comprou, não foi, o avião não é dele, mas é da associação ADVEC. Aí eu pergunto quem é líder da ADVEC e vocês respondem. É a mesma coisa do Valdomiro Santiago dizer, olha, a fazenda de 700 milhões não é minha, é a fazenda da Igreja Mundial do Poder de Deus. De quem é a Igreja Mundial? Mas vamos lá, o pastor Silas Malafaia lança um desafio. Ouçam. Faz um corte agora. Daqui pra frente do que eu vou falar. Faz um corte e divulgue. Vamos ver se você tem coragem. Tô te desafiando. Vamos lá? Povo abençoado do Brasil, assiste esse vídeo até o final. Eu dou uma lapada e faço um desafio a essa gente que me calunia, difama e me critica. Preste atenção aqui, eu tenho que fazer um enredo pra poder mostrar toda a celeuma. Um pastor petista, marca dele, caluniar, difamar e denegrir pessoas. Disse que eu comprei um avião pra mim com dinheiro da igreja. Mentira, já provei. O avião foi comprado antes de eu ser pastor pela Associação Vitória em Cristo, dando ciência aos meus parceiros, uma ferramenta de trabalho, não pra eu passear com a minha família. Aí vai pra segunda calúnia, dizendo que eu comprei uma mansão com dinheiro da igreja. Mentira, eu comprei uma casa que eu moro até hoje antes de ser pastor da igreja. Agora, qual foi a grande celeuma? É que eu falei que eu oro a Deus, pra Deus tocar em pessoas, que eu preciso trocar o avião porque ele tá velho. Qual é o problema? Não tô te pedindo nada. Quer jogar minha oração? Quer dizer o que eu posso orar, o que eu posso não pedir? Que conversa é essa? Qual é o pecado? Qual é a iniquidade? Nenhuma. Ah, você pode orar pra pedir a Deus, pedindo a Deus, pra Deus levantar pessoas pra eu quitar uma dívida, ou comprar um carro, ou trocar de carro, ou comprar uma casa, trocar uma casa. Isso pode. Ah, mas um avião é um escândalo. Sabe o que é isso? Eu fico com vergonha. Vê ímpios me denegrirem. Esses caras esquerdopatas me odeiam, porque eu denuncio a roubalheira deles. Agora, vê evangélicos e pastores usar corte de vídeo pra vir denegrir. Isso é uma vergonha. Sabe o que eu vou dizer pra esses meus irmãos que fazem isso? Vocês têm o espírito de Judas e eu provo com a Bíblia. Em Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13, tem uma história lindíssima. Uma mulher derrama sobre Jesus um perfume caríssimo. Sabe o que Judas falou? Isso é um desperdício. Esse dinheiro era pra ser usado para os pobres. Se essa gente estivesse no tempo de Jesus, ia criticar Jesus e dizer, isso é um desperdício, é pra ser usado para os pobres. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Os pobres sempre têm desconvosco, deixai-a. Isso vai ficar um memorial eterno. Agora, vem aqui o meu desafio. Eu vou dar uma informação que eu dei lá no outro vídeo que ninguém quis usar. Então eu vou ampliar a informação e vou desafiar a fazer um corte. Quer fazer um corte? Você que me calunia, você que me difama, você que é honesto, sincero e viu toda essa safadeza, faz um corte agora. Daqui pra frente do que eu vou falar. Faz um corte e divulgue. Vamos ver se você tem coragem. Tô te desafiando. Vamos lá? Durante 28 anos eu fui evangelista. Isso é, no primeiro ano eu tive salário de igreja, depois eu abdiquei. O restante dos anos eu não tinha salário de igreja. Entre meus 23 e 51 anos. E você pergunta, como é que eu sustentei minha família e comprei minha casa? Nesse período, eu vendi mais de 10 milhões de livros meus e eu vendi aproximadamente 4 milhões de palestras minhas em DVD e fita de VHS. Vamos ver quanto é que dá esse dinheiro? Eu vou botar em reais. E valor aproximado sem corrigir. Ok? 10 milhões de livros, 10 reais a cada livro em média, 100 milhões de reais. 4 milhões de fitas de VHS e DVD, 15 reais. O preço médio, 60 milhões. 160 milhões sem eu corrigir o dinheiro. O que eu fiz com esse dinheiro? 90% eu doei para evangelização e para obras sociais. E milhares de pessoas comigo, durante décadas, mantivemos programa em rede nacional de televisão, rede mundial de televisão, via satélite, dublado em inglês, para mais de 100 nações e obras sociais. Essa grana é muito mais do que vários aviões. Cala essa tua boca. Quer criticar o quê? Faz aí um corte no vídeo e espalha. Vamos lá. Você quer falar o quê? Eu só quero te dar um conselho, palavras de Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Por suas palavras, você vai ser condenado. E por suas palavras, você vai ser justificado. Você vai dar conta da calúnia e da difamação que você está fazendo comigo. É só isso. Que Deus tenha misericórdia de você. Deus abençoe você e sua família do Brasil. Faz um corte aí da minha fala. Espalha. Deus abençoe a todos. Tem na íntegra o seu desafio. Mas o último ponto é o pastor Osiel Gomes dando a resposta muito plausível. Vamos ouvir isso aqui? Escuta. Pessoal, essa questão de que envolve dinheiro é sempre muito polêmica, né? Aqui o pastor Silas Faia justifica o que ele estava recebendo críticas porque ele estava ali orando para que as pessoas se sensibilizassem e ajudassem a associação da igreja dele a comprar um novo avião porque o avião dele estava velho. Isso sempre é muito polêmico, né? Quando envolve dinheiro, infelizmente, é esse tipo de narrativa mesmo. Vamos continuar vendo aqui. Aí a bichona nova, toda bonita, pretona da minha cor, falando aqui que o pastor Estevam dizia, eu tenho medo de morrer rico à custa de crentes pobres. Vergonha. Eu tenho vergonha de morrer rico às custas de crente pobre. Eu li um autor em administração eclesiástica, ele diz, se lá no teu bairro, lá na tua igreja, os crentes são pobres, não compre um abageiro. Mas tem Deus que diz, Deus tem me honrado. Honrar com o dízimo dos crentes não vale a pena. É triste. Um dia eu trabalhava com faculdade, eu cheguei no velório, eu tinha comprado um abageiro. Aí a bichona nova, toda bonita, pretona da minha cor. E aí eu cheguei no velório. Aí eu cheguei lá no Boratá, num bairrozinho pobre. Aí eu cheguei com a bichona, parei. Aí desci, aí fechei. Quando fui descendo, aí tinha um descrente, nego, velho. Isso aí é tudo de crente. Olha o carro dele. Eu disse, eu não vou comprar mais carro assim não. Nunca mais comprei. Pois bem, o pastor Osiel Gomes conta que certa feita comprou uma Pajero. Na época, carro de luxo. Não sei se hoje pode ser considerado carro de luxo Pajero, mas na época era um carro de luxo. E ele chegou em velório, os irmãos ficaram espantados com o carro que ele estava dirigindo. Que carro é esse? Aonde esse pastor arrumou esse dinheiro para esse carro? Vou abrir aqui um parênteses para que eu possa explicar. Eu não sou contra um pastor ter um carro de luxo de 500, 600 mil reais. Desde que ele compra esse carro com o suor do seu trabalho. Se tem uma empresa, se tem um trabalho fora da igreja, tudo bem. Agora, se você recebe dinheiro da igreja, se você é sustentado pelos membros da igreja, você quer andar de carro de luxo, enquanto o membro da sua igreja está passando fome, enquanto eu preciso pagar uma conta de energia para o membro da sua igreja, porque ele está no escuro, porque o membro da igreja está pronto a ser despejado. Mas, infelizmente, a igreja não faz nada. A igreja não faz nada. Então, mas você está andando de carrão. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Porque os dízimos e as ofertas devem cuidar dos órfãos e das viúvas, das pessoas que necessitam. Quantos órfãos nós temos no país? Quantas viúvas nós temos no país? Pergunta quantos deles recebem ajuda monetária da igreja. Mas tem pastor ganhando 200 mil por mês. Tem pastor andando de Mercedes. Tem pastor andando aí de carrão de luxo de milhões de reais, que bate a casa de 1 milhão de reais.
é dinheiro da sua empresa. Se você tem uma empresa e ganha dinheiro da sua empresa, compra o avião que você quiser. Agora, vindo da igreja, tendo as prioridades, e a sua prioridade é comprar um carro de luxo, e a sua prioridade é comprar um avião, você está priorizando coisas erradas. Porque, ó, eu tenho meu trabalho aqui no YouTube, que você não vai ser meu trabalho. Eu posso, o dinheiro ganhar aqui, eu posso comprar o carro que eu quiser, a moto que eu quiser, gastar com o que eu quiser. Eu não tô pedindo um centavo a nenhum de vocês. Vocês assistem o vídeo por livre e espontânea vontade. Agora, a partir do momento que eu ganho dinheiro da igreja, e eu peço dinheiro para os membros da igreja me comprar um avião, oxalá, né? Pera aí. Pessoal, aqui esse contexto aqui já vai se encerrando. É como eu disse, se envolve dinheiro é sempre uma crítica a se fazer, principalmente de pessoas que não são cristãs, que não estão ali diariamente convivendo. Nós sabemos que nas igrejas tem pagar aluguel, quem não tem templo próprio, tem água, tem luz, tem o pastor que recebe dinheiro ali disso também, através do ministério. Tem todo o trabalho que envolve a igreja e isso tudo gera dinheiro. Mas eu vou dar um exemplo. Se na minha igreja o meu pastor recebe 5 mil, ele tem condições de comprar um carro de 100 mil? Tem. Ah, se ele é 5 mil, sim. Ele pode ir ali na financiadora, financiar o carro, pagar 2 mil por mês, ele vai ter um carro de 100 mil. Então, assim, nós temos que entender que nem tudo a gente tem que puxar para o radicalismo. Nem tudo tem que ser radicalismo. Eu apoio a posição, essas ideias tragas aqui no vídeo, mas nós devemos olhar o contexto de cada caso. Se ele está desviando dinheiro da igreja para outros fins, eu concordo. Não pode. Mas não necessariamente ele também precisa ter um trabalho fora da igreja. Porque às vezes o que ele recebe na igreja proporciona isso. E nós sabemos, quanto maior o templo, mais o pastor vai ganhar. Mais trabalho ele vai ter. Mais ele tem que ficar ali disposto para aquela igreja, para aquele ministério. Então essa questão de, pastor recebe 200 mil por mês, eu acho um absurdo. Mas também eu aceito. Porque você pega um pastor aí que recebe 200 mil por mês, no mínimo, a igreja dele deve ter uns 100 mil membros, ele deve pregar aí praticamente todo dia, às vezes 2 vezes por dia, e fora os outros trabalhos que tem na igreja. Ele não vai comandar só a igreja, porque também ali com certeza vai ter um hall de membros ali por trás, presbíteros, diáconos, ciclo de oração, criança, e ele vai ter que conduzir tudo isso. Então é assim, quanto maior o templo, quanto maior a igreja, maior será o trabalho envolvido naquele ministério. Eu concordo com o roubalheiro? Jamais. A gente vê que tem muitos pastores aí safados mesmo, que extorquem os fiéis. Eu sangrei aqui no braço, vou passar o paninho aqui no braço, tá aqui o paninho, se você vir aqui tocar nesse pano, é R$100, você vai ser curado. Não dá. Eu já vi isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, usando o nome de Deus em vão. Vão tudo pro inferno. Mas isso, quem julga é Deus. E você? O que você acha de tudo isso? Você acha que o dinheiro é a principal polêmica nos dias de hoje, nos templos de adoração ao Senhor? Siga o nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber todos os vídeos. Comenta aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.